O Além da Notícia desta noite está falando sobre doenças reumáticas. Enquanto você estava aí no intervalo e a gente aqui também, a gente esticou um pouquinho mais o assunto e eu até mencionei novamente aquele episódio de uma pessoa que pede muito atestado porque realmente sente, e a gente conversava, esse é um drama, porque o empregador, o patrão de uma pessoa assim, ele não vê a pessoa doente, ele vê a pessoa bem, mas ela está sentindo as dores em doenças reumáticas. A pessoa não tem como comprovar, não é? Vocês me diziam aqui que sente aquelas dores. É um drama para a pessoa e naturalmente gera um pré-julgamento de um empregador, não é? Sim. Sem dúvida. Esse é o grande desafio. Acho que se a gente for focar numa palavra para melhorar o atendimento das doenças reumáticas, a gente tem que focar na educação. Educação para que as pessoas compreendam a doença. Muitas vezes esses pacientes, como o Roberto colocou, eles estão aí sofrendo sem nem ter o diagnóstico de doença. Então, estão sofrendo com dor e a fibromialgia talvez seja o protótipo de dor crônica mais intensa e persistente, porém, uma doença que aumenta a sensibilidade para a dor, você diminui analgésicos naturais, como o Dr. Roberto colocou, diminui serotonina, mas isso não é comprovado em exames de rotina laboratoriais. O diagnóstico é clínico, porém, a dor é real. Esses pacientes sofrem de dor intensa, só que eles não têm o porquê a gente normalmente sente dor, que seria a inflamação dos tecidos. Então, são pacientes com dor, sentindo dor de fato, sem inflamação, que normalmente é a razão pelo qual nós sentimos dor. E isso é incompreendido naturalmente pelo empregador, porque não conhece de fato a doença, e muitas vezes pelo paciente que está sofrendo e não consegue explicar essa questão. Então, acho que uma educação só do paciente receber o diagnóstico da doença, saber, entender por que ele sofre, o que pode estar piorando, que tipo de fatores externos, mesmo psíquicos ou outros, podem estar piorando essa dor, esse paciente já melhora muito, já consegue entender melhor a doença. E ao passo também um programa para tentar orientar a medicina do trabalho em geral, como lidar, como adaptar esses pacientes. Senão eles vão viver em conflito, naturalmente porque os empregadores não vão compreender e também os pacientes serão incompreendidos e sentirão muito mal por não estarem sendo devidamente orientados. São doenças muito comuns dentro da reumatologia, 4 a 7% da população tem a fibromialgia, sobretudo, principalmente mulheres em idade produtiva, né? E dentro da reumatologia, as doenças reumáticas elas se sobrepõem à fibromialgia com muita frequência. Então é importante você diferenciar o que existe de amplificação, ou seja, a pessoa tem uma sensibilidade maior para a dor, que é a fibromialgia, e o que existe de fato de inflamação de alguma doença reumática, outra inflamatória, autoimune, associada. Né? Então, eu pergunto, e por que? O senhor citou um dado aí curioso. Por que mulheres em idade fértil ou idade produtiva, existe algo que se possa dizer a que se deve também essa incidência maior? Ou essa incidência grande? Na verdade, a gente tem alguns trabalhos que mostram relacionados aos receptores desses analgésicos, desse serotonina, que são maiores em mulheres, sobretudo mães que têm fibromialgia, têm 8 vezes maior chance de que esses pacientes tenham a dor crônica. A relação com o sexo feminino, ela não é exclusiva, então assim, nós temos também em homens uma proporção um pouco menor, e as teorias são várias, mas nenhuma delas consegue explicar exatamente a razão disso, né? Algumas teorias antigamente tentavam colocar a fibromialgia como uma doença da época moderna, relacionada aos vários afazeres que a mulher entrou no mercado de trabalho. Que dupla jornada, né? Que teria dupla jornada, trabalha em casa, cuida dos filhos. Haveria possibilidade disso também? Isso caiu um pouco por terra, porque na verdade é claro que elas sofrem um estresse, talvez esse seja um fator agravante nessa dupla jornada da mulher. Porém, a gente sabe que a população rural tem uma frequência semelhante à população urbana. Então, e não tem esse estresse. E não tem, talvez não tivesse todo esse estresse. E também acomete mulheres um pouco mais frequente. E quando a gente fala que não tem o estresse, não quer dizer que trabalhe menos. Exatamente. É que o estresse de uma vida em cidade, de muito transporte, de muita correria. Sem dúvida. Porque a mudança na cidade, realmente a mudança, a inserção da mulher no mercado do trabalho foi bem maior, né, nas cidades. E a gente não vê essa frequência diminuída. Ou seja, são pessoas que têm dor. As pessoas brasileiras que têm fibromialgia têm dor, como as japonesas, como as americanas, então não é uma histeria coletiva, de fato são pessoas que estão sofrendo de dor, sentem a dor e têm limitação por essa dor. Porém,
não são, e é claro que elas são amplificadas, toda doença, ela é psicossomática de alguma forma, mas nessa doença o estresse, a ansiedade acaba influenciando mais e diminuindo esses analgésicos chamados de serotonina, por exemplo, que acabam amplificando ainda mais. Por isso são confundidas com dores psicogênicas ou apenas psíquicas. Na verdade, elas são amplificadas, mas os pacientes teriam a dor mesmo na ausência do estresse, mesmo sem o estresse acontecendo. Então, isso é importante esclarecer e o paciente entender isso e também os empregadores para tentar adaptar e conviver em harmonia com essa doença e com menos dor, porque é possível com o tratamento diminuir isso. Bom, também a gente mencionou aqui no primeiro bloco o fator idade e realmente havia uma percepção ou apenas uma compreensão anterior de que problemas reumatológicos eram para pessoas idosas e isso caiu por terra. Já a partir de que idade se constata hoje, doutores, a incidência de problemas reumatológicos? A ocorrência em qualquer idade, até uma criança de 2 anos pode ter uma doença autoimune, né? É porque se confunde muito doenças crônico-degenerativas com doenças autoimunes, e na verdade tudo é reumatismo, né? Então as doenças autoimunes elas podem aparecer em qualquer idade, né? As crônico-degenerativas pioram com o aumentar da idade, né? Ou não, né? Mudando o hábito com tratamento adequado, não pioram. Mas o diagnóstico em si pode ser dado em qualquer idade. E a incidência maior está em que faixa etária? De todas as doenças? As doenças reumáticas, essas inflamatórias? Justamente isso que o Roberto estava colocando. Você tem que tirar um pouco o preconceito de dizer que doença reumática acontece, determinada doença acontece mais em homem, mais em mulher ou mais em determinada idade. Se você pegar a grande maioria de doenças reumáticas, ela está acontecendo em idade produtiva. É claro que você tem diversas doenças reumáticas. Se você pegar, por exemplo, a gota, acontece mais em homens jovens. Mas depois da menopausa, a frequência de gota é igual em homem e mulher. Então, a gente tem que tirar um pouco o preconceito. A fibromialgia, ela acontece mais em mulheres, porém acontece em homens também. Então, se você pegar a grande maioria de doenças, colocando as doenças mecânicas, as doenças inflamatórias autoimunes, a própria fibromialgia, as doenças que aumentam a hipersensibilidade, elas acontecem em idade produtiva. Mas você tem artrite reumatoide juvenil, que acontece em pessoas até de 2 anos, que o Roberto colocou. Porém, você tem um grupo de doenças reumáticas que estão associadas ao envelhecimento. Ou seja, como se fosse um envelhecimento acelerado, vamos dizer, da cartilagem, que é o caso da osteoartrose, ou do osso, que é o caso da osteoporose. E que são entendidas com mais naturalidade. E isso sim são entendidas, e claro que essas doenças, com a idade, elas vão ter uma frequência muito maior. E isso que o Dr. Roberto colocou é verdade. Quer dizer, nós estamos numa população que está envelhecendo, está também sendo acometida de obesidade, por exemplo, que é um fator de risco para a osteoartrose, e isso com certeza vai gerar um problema econômico e social muito grande nos próximos 10, 20, 30 anos, porque nós vamos ter uma população mais idosa e, portanto, uma população que tem um risco maior de ter fratura por osteoporose, que é uma tragédia na vida de uma pessoa, né, uma tentativa de necessidade de colocação de prótese, que é com custo alto, uma mortalidade alta, e, ao mesmo tempo, pacientes com desgaste da cartilagem, onde você tem perda da mobilidade articular, um osso praticamente raspando no outro, e isso também é um fator de necessidade de colocação de prótese. E, sem dúvida alguma, a obesidade e a idade são os fatores que estão mais associados a esse grupo de doenças reumáticas. Agora, se você não trata uma doença inflamatória no começo, que inflama e desgasta essa articulação, você vai ter pacientes com esse tipo de doença muito mais precoce, com esse desgaste, com essa limitação, com essa deformidade, aí sim aposentadoria por invalidez devido a essas doenças. É muito providencial que a gente tenha aqui um perito do trabalho, porque isso me leva, inclusive, a atualizar aqui o que nós estamos vivendo em nosso país neste momento, que é uma tentativa de reforma da Previdência necessária, todavia com os termos, com as propostas que são discordantes e que a população não vai aceitar facilmente. Todavia, como um remédio ruim, precisa ser tomado de alguma forma, mas precisa ser tomado. A dosagem e ali como será feito que são elas. E a gente tem hoje essa questão toda
da crise em nosso país e como é que tudo isso está relacionado, não é? Porque previdência, crise financeira, saúde, que daqui a pouquinho, nós hoje que estamos em idade produtiva, estaremos prontos para nos beneficiar da previdência, lá onde o senhor trabalha ali. Como é que o senhor faz a leitura desse envelhecimento da nossa população com essa conjuntura toda? Bom, realmente é um assunto bem delicado, né? A minha opinião pessoal é que a reforma da Previdência tem que acontecer. Agora, a forma como ela vai ser executada é que me preocupa, porque existe realmente pessoas que estão adoecidas, né, e que vão ser julgadas talvez por um limite de licenças, entendeu? Né, na canetada, não, já ficou 2 anos de licença, não pode mais ficar. Não vai poder aposentar. As doenças especificadas em lei, na minha opinião, tem que mudar um pouco o rol das doenças especificadas em lei, porque foi uma medida tomada lá atrás, né, na década de 50, na época da Getúlio Vargas, né? Então, por exemplo, é uma opinião pessoal isso minha, né? Doenças reumatológicas com artrite reumatoide, por exemplo, que causam um impacto, né, quando não responde aos tratamentos que tem, apesar de terem vários, tem pacientes que não são respondedores, ela não está no rol das doenças especificadas em lei. O que eu acho uma falta, digamos assim, de atualizar essas leis, né? Hoje, das doenças reumatológicas, a gente só tem espondilite anquilosante e doença de Paget, né? Que são doenças que são tratáveis hoje, né? E que a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa com a medicação instituída. Mas outras doenças reumatológicas poderiam entrar nesse rol, na minha opinião. Vocês ali, médicos do trabalho, se veem entre a cruz e a espada em alguns momentos, não é? Que vocês desejariam muito atender a necessidade daquele paciente, porque percebem que de fato ele sofre, mas vocês têm a lei, o que a lei diz, e vocês precisam seguir a lei também. Sim, muitas das vezes. É um drama isso, né? Eu vou colocar até um exemplo aqui. Nós atendemos uma senhora já com diabetes, com outras comorbidades, que tinha indicação de cirúrgica, mas ninguém queria operar por conta das comorbidades, enfim. E mecanicamente ela não tinha condição de exercer o trabalho dela. Então já estava com várias licenças e tudo. E na hora de aposentar ela não tem direito a uma aposentadoria integral, porque não é uma doença que tem enquadramento. Sim. É um exemplo simples, mas que coloca bem o que você falou, que a gente fica entre a cruz e a espada. Às vezes a gente vê que a pessoa não tem capacidade laborativa, que trabalhou, que não está enrolando, não está inventando, mas que como a doença não é especificada, então a pessoa acaba tendo uma aposentadoria proporcional que é muito ruim, né, do ponto de vista financeiro, social e daí vai, né? Autoestima, então tudo interfere. Então, me preocupa essa reforma da Previdência nesse aspecto. Se eles vão enxugar mais, como vai ser feito? Só né? se está observando o aspecto econômico e não se está olhando hoje para essa necessidade clínica também de casos Exatamente. atuais, casos novos, casos que não estão contemplados lá na legislação da década de 50, é isso? E principalmente dentro das doenças reumatológicas, né? Principalmente, a gente fala na medicina nunca nem sempre, né? Na reumatologia é pior ainda esse ditado. Nas doenças reumatológicas, dados, como o Dr. Rodrigo falou, às vezes você tem dados, a incidência da doença em tal idade, mas pode ocorrer aqui. Então, em reumatologia em si, ainda é mais complicado, por causa da complexidade das doenças que a gente tem. Eu imagino que o senhor, como algumas pessoas que sentem o drama de outros ali que está sendo visto, não consegue dar a devida resposta, o senhor muitas vezes não consegue nem dormir de noite, né? Sim. Pensando em casos específicos, né? Eu acho que nesse ponto é importante a gente pontuar que as doenças reumáticas têm características muito distintas. Dentro de uma mesma doença, o paciente pode ter muita deformidade ou nenhuma. Hoje em dia o tratamento evoluiu bastante. Então, é preciso se adequar, não é toda doença que vai ter, teria que ser analisado caso a caso. Essa é a grande questão. Porque, por exemplo, você tem dados de pessoas, de estudos com fibromialgia, que a aposentadoria não modificou a doença, não é uma doença relacionada ao trabalho.
Só que é claro que você precisa de uma adaptação para não fazer com que um paciente que esteja sentindo dor, sofrendo, ou que esteja em um ambiente de trabalho muito ruim, que possa estar amplificando essa dor, por exemplo, no caso da fibromialgia. Então você tem que diferenciar um paciente que tem espondilite anquilosante, que é uma doença que endurece toda a coluna e realmente precisa de uma aposentadoria por invalidez, de uma espondilite que foi tratada no começo e que o paciente consegue trabalhar. Ou seja, você precisa de adaptações e tentar, claro, fazer com que esse paciente se sinta produtivo. Acho que é muito eficaz que o paciente... E muito melhor para o paciente. Muito melhor psiquicamente, para a sociedade, para o paciente, que ele consiga de uma adaptação, que se crie uma adaptação para que esse paciente, afinal, você tem adaptação para portadores de necessidades especiais, por que não tentar criar uma regra que não seja fixa? Esse eu acho que é o grande problema, você colocar regras muito fixas, ou se aposenta todo mundo, ou não se aposenta ninguém, e aí você não consegue analisar caso a caso. Você tem pacientes com artrite reumatoide hoje, que se você tratar, o paciente está trabalhando normalmente, ao passo que alguns pacientes, não é a maioria, vai evoluir com deformidades e esse, de fato... Essa reforma da Previdência, ela poderia, de fato, entrar, aí seria um grande feito, analisar caso a caso, ver carga horária, ver tipos de trabalho, de ambiente que a pessoa poderia sentir-se produtiva. É muito mais importante isso para uma pessoa do que uma aposentadoria. Sim. E o que a gente vê é que os pacientes não querem, eles querem trabalhar de fato, eles estão com limitações, então falta uma compreensão, uma questão de adaptação e compreensão de cada doença. Por isso que é importante a educação do paciente e também da sociedade como um todo. E esse trabalho é que eu acho que é importante para que nós consigamos adequar sem conflitos, para que isso não gere mais problemas judiciais, mais filas em perícia, e uma dificuldade entre o médico que está assistindo o paciente e o médico que está fazendo a perícia, e uma lei no meio. Então o sistema fica travado porque fica um conflito. Atenção legisladores, amigos nossos, que alguns nos acompanham também aqui no programa. É uma boa dica essa que nós estamos falando aqui sobre as questões da reforma da Previdência, se analisar esses aspectos que estamos trazendo aqui. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua ainda isso aqui, e eu gostaria de tratar no próximo bloco sobre automedicação, quando o paciente não encontra o médico, quando não encontra o hospital, quando não encontra o tratamento, e o tratamento, como conviver com essas doenças, como levar uma vida o melhor possível. Já já.